Aliás, vamos ler juntos o verso 21, Êxodo 18, versículo 21. Todos? Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Até aqui, vamos orar. Pai querido e amado, obrigado pela Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos auxilie no conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, com uma liderança forte para conduzir o Teu povo com fidelidade ao Senhor. Que o Senhor levante estes homens com estas características. Sabemos da necessidade que temos e da inclinação de um mundo caído. E por isso pedimos a Ti, por misericórdia. Olha para nós e nos abençoa nesta manhã no estudo da Tua Palavra e dos princípios que temos na Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é notória a tentativa de desconstrução da figura masculina. Desconstrução do papel do homem dentro do lar, nas relações de trabalho, nas relações de governo, de julgamentos. Então, há uma tentativa de colocar a mulher com uma sensação de igualdade, quando, no fundo, a questão não se refere à igualdade, à dignidade, quando nos referimos a papéis, a funções, ofícios. Mas há uma sensação de maior dignidade daquele que exerce um papel, uma função específica, como se houvesse uma questão inerente naquilo que ela exerce. Por exemplo, quem é mais importante na criação de um filho, a mãe ou um pai? Os dois. A ausência de qualquer um dos dois vai causar danos e prejuízos na criação do filho. Quando você pensa também, quem é mais digno, então, quando temos um pai e uma mãe criando um filho, quem é mais digno, quem é mais sublime na nossa geração é a mãe. Pode olhar. Olhe, por exemplo, as músicas, as poesias, as homenagens no Dia das Mães, como se assim, amor de mãe é... Mas quando você vai olhar para o que a Bíblia vai mostrar, é que os dois têm papéis específicos dados por Deus, que são dignos diante de Deus. Um não pode sobrepujar o outro, não pode haver idolatria do filho, mas há uma visão de que há mais dignidade na pessoa quando ela exerce um papel e quando não exerce o outro. Então, há esse equívoco que se estende, irmãos, na inversão de modo tão equivocado. E hoje pela manhã nós conversávamos com alguns irmãos do conselho e lembrando, por exemplo, de desenhos infantis. E aí foi citado o Touro Ferdinando, que ao invés de ser um touro com as suas características normais de touro, não era um touro. Começa a pegar características, às vezes, femininas. Eu, esta semana, mencionando também para meus filhos sobre a guarda do leão. Quem tem filho talvez saiba dessa série aí do Rei Leão, aí tem a guarda do leão. Qual é a guarda do leão? É uma cobra, não sei se um grilo, um hipopótamo, mas aí um passarinho. Mas qual é a ideia? Desconstrução da figura masculina de proteção, de habilidades específicas de segurança.
de desconstrução de todo esse papel de masculinidade que as Escrituras põem e que, na nossa experiência natural, sabemos serem necessárias. Você vai perceber que homens são colocados como vilões, medrosos, fracos, titubeantes, indecisos. Talvez seja um reflexo do que temos visto mesmo. Homens medrosos, indecisos, que não conduzem o seu lar, não conduzem a sua empresa, não conduzem a sua igreja, bagunçando a mente da nova geração. Infelizmente, esse retrato chega na igreja. E aí você vai perceber que é difícil, irmãos, é difícil achar homens com as qualificações que as Escrituras colocam a respeito da liderança da igreja. E eu não estou falando assim, a igreja presbiteriana do Cambé, estou falando de igreja de Cristo em todo o planeta. Nós temos sofrido deste mal. Achar homens conforme as Escrituras. Nós não estamos falando de homens violentos, jamais isso não é essa ideia. Pelo contrário, é uma característica contrária ao que Deus quer para a liderança. Nós vamos citar também o texto que fala sobre isso. Homem conforme as Escrituras. E aí nós colocamos aí características de um líder segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus aí, é porque a expressão do texto, você pode olhar aí, versículo 22, ele continua. Por que homens com essas características? Aí Jetro vai dizer, para que julguem este povo, Jetro, sogro de Moisés, para aqueles que não estão afeitos ao texto. Para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar. É essa a expressão aqui. Poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Líderes segundo a vontade de Deus, porque Jetro, ao dar conselho para Moisés, quando ele se achega, trazendo a esposa, os filhos de Moisés, e se achega até Moisés, ele visualiza um problema, Deus põe em seu coração a resolução do problema e a consciência de dizer, olha, não olhe para esta palavra como palavra humana, mas você tem intimidade com Deus. Deus fala contigo, Deus te direciona. Veja se é isto mesmo o que Deus quer, se esta é a vontade de Deus. E assim foi, e Moisés atendeu a este conselho de Moisés. E daí surge o quê? Alguém sabe? Do que é que surge aqui? Como liderança de Israel? A liderança representativa, anciãos. E anciãos dá origem ao quê? Aos presbíteros, porque presbítero é a palavra ancião em grego. Somente isso. Aqui dá origem a esta liderança. E lembre do contexto histórico de quando Jetro chega, o povo está no deserto, estamos aqui no livro de Êxodo, o povo estava no deserto, a caminho da terra prometida, e acostumado com um tipo de liderança por 400 anos, equivocada, tirana, era escravidão, chicote, exploração, trabalho pesado, árduo, e o povo clamando a Deus. E aí o povo estava acostumado com esse tipo de liderança. Recebe da parte de Deus uma liderança que apontava para o próprio Cristo, que era Moisés, libertador, intercessor, sacerdote, aquele que vai à frente do povo, que sofre pelo povo. E ainda assim, a questão de rejeitar
uma liderança assim. É impressionante olhar como, infelizmente, o povo rejeita mesmo aquilo que vem da parte de Deus. E o povo não só rejeitou, mas o povo, com lábios, murmurações, mas a ponto de levantarem um capitão e dizer: nós vamos seguir outro, nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos a escravidão. Nós queremos o chicote. Exatamente esse foi o ímpeto do coração daqueles homens. E aí vem, como liderar um povo assim? Como liderar um povo que murmura do maná que Deus dá? Como liderar um povo que murmura da provisão diária de um Deus que estava o tempo inteiro com eles? Um povo vendo a sombra ali no meio do sol causticante. Aí o Jetro chega e vislumbra essa bagunça que estava começando a acontecer. O primeiro aspecto que eu quero tratar com os irmãos aqui é só a agenda de tudo que nós vamos ver hoje. Homens capazes. Ele chega aí, procura dentre o povo homens capazes. A primeira expressão que eu coloco aqui ele pede para que seja o quê? Mulheres, crianças, homens. E aí alguém pode dizer: não, é porque a cultura de Moisés era machista, aquele povo acostumado com essa ideia do patriarcado, e alguns vão dizer que o patriarcado é a causa dos males, ou, pasmem, que até a pandemia foi causa do patriarcado. Alguém lembra disso? O Ricardo Guterres, aquele da OMS, ele disse que o patriarcado era a causa desses males. A cultura patriarcal. E aí você fica pensando assim: o que uma coisa tem a ver? Ok. Mas é um equívoco. Não é cultura machista, não é esta ideia. Até porque Cristo, aquele que vem e completa todas as coisas, faz todas as coisas perfeitas, e que não tinha em si nenhum motivo de vergonha por fazer algo contrário à cultura. Quer ver um exemplo? Os discípulos se espantaram com Cristo conversando com a mulher. Lembram disso? Então, o problema de Cristo não estava ali fazendo coisas para agradar a sua cultura. Pelo contrário, ele foi crucificado porque ele fazia coisas que, aos olhos daqueles mestres da lei, que deveriam olhar para as Escrituras do modo correto, era algo afrontoso. Então, não foi por questão machista, e Paulo vai discorrer sobre isso, sobre esse aspecto que permeia não só como Cristo estava instituindo a liderança da sua igreja pós a sua obra, mas como esta ideia de liderança sendo masculina, ela já vinha desde a origem. Moisés não estava ali junto com seu sogro inventando a roda. Eles estavam pegando um princípio dado pelo próprio Deus. E aí Paulo vai dizer assim, lá quem estiver anotando, 1 Timóteo 2, versículo 11 diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque olha, vamos lá. Paulo traz dois argumentos do porquê que Deus, na história da redenção, escolheu as lideranças masculinas. Por quê? Paulo vai dizer: primeiro, porque Deus formou Adão e depois Eva. Irmãos, lembrem-se de que colher frutos da distorção não significa aprovação da distorção. Olhe para isso, deixa eu dar exemplo. Moisés nasceu
E Moisés foi abençoado por meio de mentira das parteiras. Lembram disso? Foi apesar da mentira delas. Esse é o detalhe. Vou dar outro exemplo. José foi vendido pelos irmãos para colher a bênção de ser governador do Egito. Mas o equívoco não é justificável pelo resultado. José vai dizer assim: Deus foi quem, vocês fizeram mal, vocês intentaram mal contra mim, Deus transformou em bem. Estou mostrando que, mas pastor, tem uma igreja ali que tem uma pastora, é uma bênção. Tem gente que pode se converter quando ela lê o texto, expôs e uma pessoa se converteu. Pode, na sua graça, Deus transforma um erro. Mas houve ali uma exposição das Escrituras, Deus pode converter, pode. Mas isso não legitima a relação. Isso mostra como Deus é misericordioso. Irmãos, tentar legitimar por resultado e não pelas Escrituras, pelo Deus que prescreve, é infantilidade espiritual. Não conheceu as Escrituras. E aí, Paulo vai dizer, antes da queda é o primeiro argumento. Deus criou primeiro Adão e depois Eva. Deus colocou Adão sobre liderança sobre Eva antes da queda, antes de pecado, antes de exploração de maridos que exploram sua esposa, que oprimem sua esposa, que falam mal da esposa, que machucam a esposa. Antes disso, tinha um homem que amava Eva, que cuidava de Eva, que protegia a Eva, a proteção, não de queda, mas de enchê-la, de tê-la consigo, de completá-la. Tudo isso antes da queda. Liderança. Então o argumento de Paulo não tem relação com cultura. Tem relação com a ordem da criação. Deus criou primeiro Adão e depois criou Eva. E Paulo continua e diz: e Adão, o segundo argumento de Paulo, não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O segundo argumento depois além de, antes da queda, Deus estabeleceu assim. Olhe para a queda, que você vai perceber que os papéis deveriam continuar o mesmo. Ela inverte, ela é enganada, ela é iludida, ela foi tomar frente e não deveria ter tomado a frente. Ela foi tomar decisão, que era Adão que deveria tomar decisão a respeito de comer ou não do fruto. Adão não foi iludido pela serpente. É o segundo argumento que Paulo vai colocar. E aí nós colocamos, olha, quando Deus, por meio de Moisés e Jetro, estabelece esse parecer no meio do povo, no meio do seu povo, ou ele cria esse novo aspecto. E por quê? Porque antes de Israel ser chamado como nação, como a igreja de Cristo no deserto, você tinha o período patriarcal em que já havia esse princípio, só que ele era familiar. Era o homem como chefe da sua casa e da sua clã, como Abraão o era, e ele tinha esta autoridade. Mas quando a nação cresce, quando a igreja cresce, você vai precisar replicar esta liderança. E aí o princípio continua o mesmo. O princípio de que Deus escolhe homens para liderarem o seu rebanho, para protegerem, para irem à frente, para sofrerem os danos, para sofrerem as responsabilidades, o resultado de erros.
Porque num casamento, por exemplo, e aí levo para a igreja também, num casamento, o homem deveria ser responsabilizado pelos erros da sua esposa, e deve, e é. Ele é o responsável, ele é o culpado. E aí você lembra de Adão e Eva. Eva, estando do fruto, come, e você vai ver as citações sobre Adão nas Escrituras. Uma das poucas citações de Eva é esta aqui. Porque o restante caiu como Adão, quebrou a aliança como Adão. O primeiro homem mortal, ou o primeiro, o texto de Paulo, agora me fugiu o termo, e ele fala que o segundo Adão, que é Cristo espiritual. Porque a culpa foi de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Não fala que foi por Eva. Porque o homem é responsável pelo seu lar. Tanto de tomar frente, quanto de sofrer a culpa, o dano. E aí, a gente fecha essa questão de homens, quando Paulo vai dizer aos Gálatas, porque alguém pode dizer, mas está à frente, isso é machismo, cadê o valor da mulher? Cadê? Não tem relação com isso, já dissemos, mas Paulo vai falar aos Gálatas sobre isso e sobre mais aspectos. Ele fala sobre a obra de Cristo, ele vai dizer, não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, homem e mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os dois são dignos. Os dois continuam sendo filhos da aliança. Os dois continuam sendo filhos de Abraão. Independente do ofício, do cargo, do papel que ocupam. Não faz um inferior ao outro. O que o mundo tenta colocar é que o papel te deixa superior, mais digno. Cristo é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Tem diferença de papéis. A questão não é se a mulher consegue simplesmente, alguns aspectos é de conseguir, como também o homem não consegue algumas coisas da mulher. Alguém já disse que um homem com febre, né? Mas do outro lado, também há aspectos que são diferentes, irmãos. Deus nos criou diferentes. E aí na igreja nós queremos seguir o mundo e, infelizmente, aí para vocês terem noção de como nós andamos, infelizmente, de 4 em 4 anos, recebemos no Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana documentos tentando ordenar mulheres a diaconisas, daqui a uns dias tentar presbíteras e pastoras. Algo contrário, você não vai encontrar nas Escrituras respaldo para isso. Fecho o parêntese, e ele diz homens, e aí ele vai dizer, precisa ser homem, homens capazes ou habilitados. O teólogo Van Groningen, teólogo bíblico, ele disse assim, olha, parecia, segundo a narrativa, se você em casa pegar o capítulo 18 e começar a ler, ele vai dizer, ao versículo 1, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esse lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e outro Eliezer, pois disse, o Deus meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E aí ele vai dizer, olha, eu vim com tua mulher e teus filhos, próximo versículo. E o Van Groningen vai dizer assim, você vai lendo, parece só o sogro falando, olha, você trouxe a sua mulher
mandou sua mulher, porque a missão era muito árdua, precisava da figura masculina, protegendo sua família. Agora estou trazendo de volta sua família. Parecia ser um encontro social de, olha, pronto, agora que Deus já te abençoou, tome aqui sua esposa, que é a minha filha, os meus netos, e vão seguir a vida de vocês. Mas, na verdade, era um tratamento da parte de Deus sobre a vida de Moisés. E no final a gente vai ver como João Calvino vai apontar esse aspecto. Mas, dito isso, esse conselho que Jetro dá a respeito de homens capazes ou habilitados é interessante, porque a palavra para capaz, traduzida aí, ela é usada como também em outros contextos, como exército. E o seu exército? A ideia, irmãos, é de homens fortes, valentes, poderosos, homens também capazes de guerrear, de aguentar as pancadas que um rebanho dão sobre os seus líderes, naturais do mundo caído, esperadas. Homens que não são, no nosso tempo, nosso modo de falar, cheio de mimimi, qualquer coisinha. Eu lembro do reverendo Jorge Canelhas, falecido, foi meu professor de seminário, e em uma das disciplinas de pastoreio, ele dizia assim: ser pastor é a arte de tomar o cano nas costas. Estou falando disso aqui. Aprenda a apanhar. É assim, o líder tem que aprender assim. E aí, eu já estou colocando para vocês, homens que não ocupam ofícios na igreja, de presbítero, diácono, pastorado, aprendam este padrão, porque esse padrão não é esperado somente para líderes, mas para todos os homens. Então, a ideia é, homens que sejam também habilitados a receber o ensino da parte do próprio Moisés. Homens que sejam habilitados a replicar o ensino, a aplicar as penas necessárias, muitas vezes. E, descendo para o que essa ideia vai percorrendo as Escrituras, Paulo vai falar sobre esse aspecto e diz assim: olha, o que da minha parte ouvistes por meio de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Há um aspecto aqui, irmãos, de não são homens que recebem o ensino, recebem a autoridade, têm ela sobre si e deixa a próxima geração viver do seu jeito. Mas a ideia também é de homens que replicam, homens habilidosos e que treinam outros homens a serem habilidosos. Paulo fala sobre a necessidade desse tipo de capacidade também aos coríntios. E é interessante porque lá aos coríntios, Paulo fala do aspecto de os líderes, eles precisam aprender a julgar até as causas entre os irmãos. Nós falamos há 3 domingos, depois há 2 domingos, falamos sobre a questão do cristão e a obediência civil, falamos sobre as questões do Estado, de governo civil, igreja, a separação entre igreja e Estado. E nós mencionamos, por exemplo, que quando Deus levanta homens no meio do seu povo, uma das responsabilidades que eles têm é de julgar as causas entre os membros. E aí nós mencionamos, por exemplo, que Paulo diz que é pecado vocês, 2 crentes, funcionário e patrão, por exemplo, ou mesmo 2 crentes que têm uma causa aí, um vendeu o carro para o outro, um vendeu um terreno para o outro, fizeram um negócio e o outro não pagou, e aí vou colocar você na justiça. Aí saem os 2 do meio do povo de Deus e vai lá entre ímpios para serem julgados. E aí Paulo vai dizer, não tem um homem capaz aí não, não tem um homem habilitado não, tem.
levem ao conselho da igreja. A ideia é essa de Paulo. Os líderes de vocês precisam ser habilitados para julgar as causas entre vocês. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque quando eu falei sobre isso, depois da escola dominical, um irmão veio e fez uma pergunta, eu até brinquei, meu irmão, era para fazer na hora, porque era muito importante. Porque nós estávamos falando da questão de separação entre igreja e Estado. Foram duas perguntas. Uma delas foi assim, e se a pessoa não der ouvidos ao conselho? Aí, Mateus 18, Jesus Cristo fala, faz o quê? Trata como? Gentil e publicano. E como é que você trata gentil e publicano? Aí já não é mais uma causa de um crente com outro crente. Aí você pode ir para a esfera comum. Você leva para o Estado. Porque a ideia é a seguinte, irmãos, imaginem que se você tem uma causa financeira, por exemplo, com outro crente, o conselho precisa ter sabedoria para aplicar a pena. Você vai pagar R$1.000 de indenização para ele. E a ovelha tem que responder à liderança fiel com obediência. Ah, tá bom. Não pago não. Ok, disciplina. Não quero saber. Exclusão. Rebeldia completa, gentil publicano. Pronto, meu irmão, pode levar a causa lá. O Estado agora já não é mais entre dois crentes. Mas teve outra pergunta que foi também muito boa, que foi a seguinte, pastor, e no caso de abuso? E no caso de violência doméstica? Como é que o conselho deve fazer? O conselho não tem o poder da espada. Quem é que tem o poder da espada? É o Estado. O que é que o conselho faz? As duas coisas. Ele tanto julga e disciplina aquilo que está na sua esfera, quanto ele entrega ao Estado. Vamos denunciar para o Estado. Porque o Estado tem o poder da espada. Esta é a separação. Então, o conselho não pode omitir do Estado aquilo que pertence ao Estado, ou tentar abarcar aquilo que pertence ao Estado, nem o Estado abarcar aquilo que pertence à igreja. Aí nós, na época, falamos, demos o exemplo da pandemia e tudo, falamos assim, olha, o problema não foi o Estado dar ideias, foi ele dar, ele regular sobre cultos como se fosse uma esfera que pertencesse a ele, e não pertence. Então, há separação entre igreja e Estado. Fecho o parêntese para dizer, nós elegemos homens capazes. Esse deve ser o olhar da igreja na hora de votar. E isso é tão frágil que nós erramos na hora de eleger políticos e nós erramos na hora de eleger oficiais. E eu estou falando de maneira geral mesmo. As igrejas não sabem normalmente votar nem lá fora nem dentro. Então, você vai encontrar muitos equívocos de líderes que não têm as qualificações. Faça uma varredura na igreja evangélica brasileira e você vai perceber. Os ímpios percebem. Os ímpios olham para os líderes, para pastores, para presbíteros, para líderes. Os ímpios olham e zombam da nossa liderança e não zombam sem razão, infelizmente. Sem razão não é a palavra, sem motivo. Tem se dado motivo de escândalo. A igreja, os crentes, culpam aqueles do escândalo, mas se esquece que são eles quem colocam eles lá. Fecho esse aspecto e deixa eu citar aqui o texto de Atos 6, na instituição diaconal. Mas, irmãos, escolhi dentre vós, Atos 6:3. 7 homens, olha aí, da nova aliança, Cristo já assunto aos céus, a igreja sendo reorganizada, e eu estou falando de igreja sendo reorganizada, porque a igreja existe desde quando tem o povo de Deus cultuando ao Senhor, desde o Jardim do Éden tem igreja. A primeira igreja teve 2 membros, Adão e Eva. E assim a gente vai andando na história. Quando
Cristo é assunto aos céus, e Cristo fala da sua igreja sendo estruturada, Cristo dá autorização aos apóstolos para estruturar a igreja da nova aliança. Escolhi entre vós 7 homens, continua com a mesma ideia, de boa reputação, e aí vem, cheios do Espírito e de sabedoria. Há aspectos que se encaixam com o que Jetro fala. Quando Paulo fala a Timóteo sobre presbíteros, ele diz assim: apto a ensinar, ou capaz, habilitado para ensinar, que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou imaturo. E a Tito, Paulo fala também sobre presbíteros. Fala que ele deve ter poder, mesma ideia de habilitado aí, para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que se contradizem. É interessante esse aspecto, poder de persuasão. É uma habilidade dada pelo Senhor. E deve ser buscada pelos homens. E aí alguém pode dizer: pastor, eu sou muito ruim de lógica, eu sou muito ruim de conhecer. Mergulhe nas Escrituras. Vá estudar as Escrituras. Vá buscar o conhecimento das Escrituras. Busque sabedoria que vem do Senhor. Nas Escrituras tem tudo o que você precisa para crescer nesta direção. Então, primeira, eu acabei não passando aqui, né? Diáconos hábeis, presbíteros hábeis. Lembre sempre, e na questão da aplicação, lembre sempre de orar para que Deus levante homens assim. Aí você pode dizer assim: mas eu sou mulher, então eu não preciso me preocupar. Você precisa orar. Se você tem filhos, você precisa apontar os seus filhos para essa direção. Mesmo que ele nunca seja um diácono, nunca seja um presbítero, nunca seja um pastor. Mas para que ele seja um homem habilitado para instruir outros homens, para seguir ou para ajudar homens assim, que ocupem esses ofícios. Então, lembre-se de buscar o Senhor e apontar a sua família para que esta característica seja resgatada dentro dos lares. Segundo aspecto, mas ali é isso. Eu vou dar só um aspecto aí, é que há uma diferença entre o ofício e alguns aspectos do ofício que são feitos. Deixa eu dar um outro exemplo também. Tem uma juíza na Bíblia, não tem? Qual é o nome? Débora. Onde é que ela julgava? Alguém lembra? Por que não nas portas da cidade? Porque era um lugar de ofício. Então, há uma diferença entre aquilo que é de ofício. Vou dar um exemplo. Uma mulher sabe pregar? Tem capacidade para pregar? Tem. Biblicamente, você vai encontrar respaldo para uma mulher pregando para homens numa reunião solene, no exercício do ofício, não vai encontrar. Mas você vai encontrar... mas aí você vai entrar no aspecto de que, na igreja, Paulo fala que a mulher aprende como? Em silêncio
e não pode exercer autoridade de homem. Isso já pressupõe que o que ela fazia não era nem com exercício de autoridade de homem, e há um aspecto também de transição de antiga e nova aliança, de cumprimento de algumas profecias em relação à vinda de Cristo. Eu não vou discorrer assim mais detalhes sobre isso, até porque eu não estou com esse texto estudado e com memória em relação ao texto, mas também pelo o fato de que você não vai encontrar isso como ofício. Não vai encontrar. Mesmo o que mais parece de ofício é o de Débora, mais do que esses aí. Entre aspas, seria até mais argumento tentar usar o de Débora, mas o de Débora tem indícios no texto, e os indícios são tão interessantes que o que ela faz, ela é chamada para chacolejar o homem no seu ofício. E usa ela para chacoalhar o homem que deveria estar à frente. Quem era? Vocês lembram? Exatamente. É verdade. A mulher que quebra lá o crânio do... sumiu o nome agora, mas eu lembro que Baraque, quem é instado, ó, levante e tome seu posto. Então a questão aí tem relação com o ofício e não com a questão em si. Você vai ver Miriam também lá cantando e tal. Você vai encontrar aspectos assim, mas informais, sem o aspecto do ofício dado pelo Senhor para executar a questão. Não, é isso exatamente. Ela pode falar de Cristo, isso não é problema, não. Mas há uma questão ligada ao ofício. Você vai ver Jesus falando, é a mulher samaritana, né, que sai correndo e falando para os seus, da pessoa de Cristo. Você vai encontrar isso. Mas o ofício dado, a pregação como autoridade sobre a igreja, aí é problema. Você não vai encontrar respaldo nas Escrituras. Deixa eu andar aqui. Homens tementes a Deus. Texto lá de Moisés. Procura dentre o povo homens capazes tementes a Deus. Versículo 15, ele diz assim: respondeu Moisés, seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Olha que interessante. O povo ia a Moisés quando queria saber a vontade de Deus. Como então ir atrás de um homem, líder, para saber a vontade de Deus, se esse homem não tem temor do Senhor? E talvez você pense que temor do Senhor seja simplesmente, mas ele é crente. O pressuposto aqui olha, todo mundo aqui é povo da aliança. Mas há uma diferença entre homens que temem a Deus. A falta de temor a Deus em Israel, no deserto, era notória toda hora. Bastava um problema acontecer, você via homens murmurarem ou desobedecerem ao Senhor. Disposição em desobediência é prova de falta de temor. Exemplo simples, pegue o seu filho. Um filho que não tem nenhum temor do seu pai. E o pai fala assim: filho, olha, eu vou sair, quando eu voltar, Ou a mãe também faz a mesma coisa. Eu quero que você arrume isso, ou faça aquilo. Aí ele não fez. Aí no outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. Tem algum sinal de temor nessa criança aos seus pais? Não tem. Obviamente acontece, ela desobedece ou aparece alguma tentação maior,
um videogame, uma figurinha, uma boneca, vai aparecer alguma tentação, a preguiça. Mas a repreensão do pai, a repreensão da mãe, será suficiente ou não para promover temor no coração da criança. Da mesma forma, irmãos, e guardadas as proporções, que são piores, porque nós temos uma consciência muito maior que uma criança. Nós conhecemos a Deus muito mais, e eu estou falando de conhecimento de escrituras, da história da redenção, do que uma criança. Mas Deus dá as suas ordens, e nós somos habilidosos para desobedecer, para desprezar o que Deus fala, para continuar em pecados. E aí você vai ter, não escolha esses homens não, escolha homens que temam ao Senhor. Tem um texto, eu não anotei aqui, mas tem um texto, acho que é em Isaías, o homem para o qual eu olharei é este, o que tal, e o que treme diante da minha palavra. Sabe como é, irmãos? É assim, você está em casa, lendo as Escrituras, e o texto fala, aí você, rapaz, eu pegar o pastor Amadeu, eu preciso perdoar. Olha, eu mirei, pequei, deixei o sol se pôr, estou aí, o sol já deu, a terra já deu 10 voltas no sol, e eu continuo com a minha ira, eu preciso perdoar. Mas é assim mesmo. Ele também fez isso, vida que segue. Isso mostra falta de temor. Aquele que falou, irai-vos e não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Não teme nem o diabo, nem a Deus. Não tem medo da ciranda que o diabo faz em famílias, em vidas, em relacionamentos. E deveria ter mais medo de quem? Do Senhor, muito mais. Cristo fala assim, olha, deixa eu dizer de quem vocês devem ter medo. Alguém lembra desse texto? Você tem que ter medo de Deus. Porque Deus tem poder para matar e lançar no inferno. Jesus que falou isso, irmãos. E aí você vai colocar como líder, ou olhar, olha, eu estou olhando o irmão fulano, daqui a alguns anos ele está preparado para ser um diácono, um presbítero, um pastor, e alguém que não teme ao Senhor. Exorta esse irmão. Temor do Senhor. O contexto de Israel era o seguinte: Judas, irmão do Senhor Jesus, não Iscariotes, Judas, o irmão do Senhor, na sua carta, versículo 5 diz, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, está falando aqui, nessa mesma época de Moisés, destruiu depois os que não creram. Ou seja, estava cheio de gente sem temor do Senhor, incrédulo, vivendo de qualquer modo no meio do povo de Deus, filhos de Abraão, mas andando do seu jeito. E aí eu trago alguns exemplos bíblicos. Eu não estou passando aqui, né, irmãos? Alguns exemplos bíblicos de... o significado da palavra é essa ideia de temor que nós lançamos. Os exemplos que eu trago é de homens que não temeram sofrer dano próprio, mas preferiram buscar o temor do Senhor. Olha, o primeiro exemplo bem conhecido, também em Gênesis, Moisés dando para o povo esse exemplo. Gênesis 39, 9. Quando chega a mulher de Potifar, atrás de José, e aí ela tenta José, e aí José fala assim, olha, meu senhor não é maior do que eu nessa casa, e ele não me vedou nada.
Potifar chegou para José do Egito e falou assim: está aqui minha casa, meus bens, o governo, tudo que quiser fazer. Eu sei que você é um cara fiel, tudo que você põe a mão dá certo, você vai fazer. E aí ele fala assim: olha, como é que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o Senhor? Isso no relato, irmãos, é belíssimo. Porque você, em qualquer narrativa humana, você iria perceber assim: olha o que o teu marido me deu tudo que eu tenho. Eu sou o que sou porque seu marido me deu os bens, tirou da prisão, me deu poder. Eu vou cometer esse mal contra o Potifar? Não. A consciência dele era de temor do Senhor. Eu vou pecar contra o meu Deus. Tamanha maldade. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Temor do Senhor. Outro exemplo, 2 exemplos bastante conhecidos também no livro de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Mate-me, eu morro. Prefiro a morte do que pecar contra o meu Deus. Temor do Senhor. Ah, é só um pecadinho, é só uma coisinha. Não, eu resolveu firmemente. O outro, esse é um dos exemplos que mais me chamou a atenção sobre consciência de quem é Deus. Os amigos de Daniel chegam e falam assim, Nabucodonosor chega para eles e fala assim: olha, se vocês não se prostrarem àquela imagem, ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, tal. Quem é o Deus de vocês que vai livrar vocês das minhas mãos? Lembram da resposta dos amigos de Daniel? Eu vou ler porque é belíssima. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos te responder. A questão: quem é o Deus de vocês que vai nos livrar? Que vai livrar vocês? Ele: não precisa responder para você, não. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de tuas mãos, ó rei. Se Ele não quiser livrar a gente, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pode matar a gente. Nós tememos ao Senhor. Irmãos, homens que não ligam para prejuízo. Não estou nem aí para prejuízo. Eu sofro. Eu obedeço ao Senhor e fico no dano. Continuo desempregado. Continuo sem arranjar um casamento. Jovem querendo casar. Continuo sem arranjar casamento. Continuo sem isso. Perco o que for. Quer ver outro? Novo Testamento, Atos 5:29. Abra aí, vamos ler juntos. Atos dos Apóstolos. O contexto, você vai ver aí no subtítulo: os apóstolos são presos. E aí eles estavam presos, depois eles soltaram, e aí vai dizer assim, 29. Todos juntos. Então, Pedro... Lembra do contexto? Não falem mais do nome de Jesus. Eu vou soltar vocês vão ser libertos da prisão, mas não falem mais desse nome. A resposta deles é o quê? Prenda de novo.
Eu obedeço a Deus, não é a homens, não. Nós vamos continuar anunciando a Cristo. Nós vamos continuar vivendo o Evangelho. Temor do Senhor. Talvez a busca por mulheres na liderança se dê pela falta desses homens. É uma vergonha, irmãos. E a sensação, obviamente é externa, só Deus conhece o coração. A sensação que nós temos é que temos mais mulheres piedosas nas igrejas do que homens piedosos. Nosso tempo tem dado uma visão assim. Quer ver um exemplo? Quantos homens de oração nossa geração conheceu e quantas mulheres de oração nossa geração conheceu? É só para a gente refletir. E algumas mulheres comemoram isso. Isso é lamento. Porque o resultado é de famílias destroçadas por falta de homens de oração. De homens que temam ao Senhor, que guiem o seu rebanho ali aos pés do Senhor. Resultado? Igrejas capengas. Ah, mas aquela igreja está grande, bonita. Não é disso não, irmãos. Mostrando que uma liderança manca de manco mesmo. E Deus usa essa linguagem para falar assim, olha, aquele que tem, corrija o que é manco. O autor aos Hebreus vai falar. Então nós precisamos rever. E aqui é para homens. Como tem sido o nosso procedimento. Atos 6,3 fala de homens ou diáconos cheios do Espírito Santo. Homens que temem ao Senhor. Homens que, Efésios 5, vai dizer, fala assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, sujeitando-vos uns aos outros. Aí ele vai fazer aquela série de sujeição. Homens cheios do Espírito, que amam a sua mulher como Cristo amou a igreja, se sacrifica por ela, alimenta ela com a palavra, corrige os filhos, direciona os filhos para a glória de Deus. São bons patrões, bons empregados. Essa é a expressão. Tudo isso fala de temor do Senhor. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como para agradar ao Senhor. Quando fala de presbíteros, ele vai dizer, olha, é indispensável que ele seja irrepreensível como despenseiro de Deus, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Paulo fala a Tito. Irmãos, Deus nos chama para temê-lo. Às vezes nós vamos buscar o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, e vá mesmo, vá buscar tudo isso. Mas aprenda a temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de quê? Sabedoria. E aí fala que o diácono e que o presbítero tem que ser cheio de sabedoria. Busque homens que temam ao Senhor em todo o tempo, não só nesta eleição, em toda a sua vida, no seu lar, com seus filhos, com seu cônjuge. Incite o seu marido a temer mais o Senhor. Empurre ele para Cristo. Às vezes está com raiva do marido, o marido fez algo terrível, qualquer área, empurre ele para Cristo. Aponte ele para o temor do Senhor. Um homem que teme a Deus, ele certamente é bem sucedido em todas as áreas. E nem estou falando de prosperidade, estou falando de sucesso nos relacionamentos, de
crescimento no ensino das novas gerações, na condução do povo de Deus, no trato com a esposa, no trato no trabalho. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de ver no meio do rebanho homens que temam ao Senhor. Na próxima semana a gente dá continuidade e fala sobre a verdade, avareza, a pessoa de Cristo e, por fim, 4 conselhos que Calvino dá para os líderes. E a gente encerra, tá bom? Vamos orar, nos colocar diante do Senhor. Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, e nós pedimos que o Senhor nos ensine como homens a refletirmos o caráter de Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos habilita, Pai, para que vivamos desse modo para a glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos mais temor ao Senhor. Nós queremos fugir do pecado, Pai, por temor ao Senhor, por amor à Tua palavra, por zelo pela Tua obra, pelo Teu testemunho, pelo Teu nome que carregamos. Olha para nós, Senhor, e nos ajuda. Dá-nos um dia em paz, Senhor. Dá-nos um dia em que honremos a Ti, nos exercícios que o Senhor nos deu. E traz-nos a noite para adorarmos a Ti, como servos fiéis, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.